Havendo quórum regimental, declaro sob a proteção de Deus e em nome da comunidade, aberta a primeira sessão extraordinária virtual do mês de julho de 2021, dia 19, para a devida confirmação dos vereadores presentes, passamos à chamada nominal. Vereadora Mauri Vieira Marques. Presente. Vereador Diego Dias Lopes. Presente. Vereador Divalcide Souza Lemes. Presente. Vereador João Batista Machado. Presente. Vereador João Vitor Passos Amorim. Presente. Vereador Zé Firmino de Almeida. Presente. Vereador Marcos Roberto de Souza, Marquinhos. Presente. Vereador Maximiliano Fernandes. Presente. Vereador Murilo Rodrigues dos Santos. Presente. Vereadora Renata Aparecida de Campos Rodrigues, ausente. Vereadora Thaís Cardoso Lopes, presente. Convido o novo vereador Diego Dias Lopes para fazer a leitura de um trecho bíblico. Leitura da Carta aos Hebreus, capítulo 8, versículo do 1 ao 4. O ponto essencial do que acabamos de dizer é este: temos um sumo sacerdote que está sentado à direita do trono da majestade divina, nos céus, ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, erigido pelo Senhor e não por homens. Todo pontífice é constituído para oferecer dons e sacrifícios. Portanto, é necessário que ele tenha algo para oferecer. Palavra da salvação. Graças a Deus. Convido o novo vereador, Mauri Vieira Marques, para cumprimentar os internautas em nome de todos os vereadores. Boa noite a todos. Quero aqui cumprimentar a presença da Casa de Leis, Thaís Lopes. Cumprimentar todos os novos colegas vereadores e cumprimentar todos os internautas que nos assistem nesse momento. Obrigado. Já dispensada a leitura da ata da sessão anterior, passamos agora aos expedientes endereçados à Casa. Ofício Gabinete número 954 de 2021, de autoria do senhor prefeito, que encaminha projetos de leis e justificativas. Ofício Gabinete número 954 de 2021, Palmeiras de Goiás, 12 de julho de 2021. Excelentíssima Senhora Thaís Cardoso Lopes, presidente da Câmara Municipal de Palmeiras de Goiás. Assunto: encaminha projeto de lei e justificativa. Excelentíssima Senhora Presidente, ao cumprimentá-la respeitosamente, vestimos-nos deste, com fundamento no artigo 29, parágrafo 5º da Lei Orgânica dessa municipalidade, requerer que Vossa Excelência se digne a convocar os novos pares que compõem o Legislativo Municipal para sessões extraordinárias, na qual deverão ser submetidos a exame e deliberação dessa egrégia Casa Legislativa os 4 projetos de leis em anexo. Sendo bastante para o momento, externamos nossos votos de estima e consideração, colocando-nos à inteira disposição para dirimir quaisquer dúvidas. Atenciosamente, Vando Vitor Alves, prefeito. Ressaltando e lembrando a todos os colegas vereadores que, conforme o artigo 88, parágrafo 1º do nosso regimento interno, somente podem ser deliberadas matérias que tiver sido convocada, através desse ofício pelo prefeito Vando Vitor. Encerrado o expediente, passamos agora à ordem do dia. Leitura do projeto de lei número 021 de 2021, de autoria do Poder Executivo Municipal, que introduz a alteração na Lei Municipal número 1209, de 2 de abril de 2018, e fixa o percentual a título de revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos municipais e do subsídio dos agentes políticos e da outras providências. Ofício Gabinete número 956 de 2021, Palmeiras de Goiás, 12 de julho de 2021. Excelentíssima Senhora Thaís Cardoso Lopes, presidente da Câmara Municipal de Palmeiras de Goiás. Assunto: encaminha projeto de lei e justificativa. Excelentíssima Senhora Presidente, ao cumprimentá-la respeitosamente, encaminho em anexo o projeto de lei que introduz alteração na Lei Municipal número 1209, de 2 de abril de 2018, e fixa o percentual a título de revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos municipais e do subsídio dos agentes políticos e da outras providências. E sua justificativa. Salienta-se por oportuno que aquele está revestido de interesse público justificado, o qual deverá ser votado em caráter de urgência.
Sendo bastante para o momento, externamos nossos votos de estima e consideração, colocando-nos à inteira disposição para dirimir quaisquer dúvidas. Projeto de Lei número 021, de 12 de julho de 2021. Introduz alteração na Lei Municipal número 1209, de 2 de abril de 2018, e fixa o percentual a título de revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos municipais e do subsídio dos agentes políticos e da outras providências. Faço saber que a Câmara Municipal de Palmeiras de Goiás, Estado de Goiás, no uso de suas atribuições legais, aprova e o prefeito sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Parágrafo único do artigo 1º da Lei Municipal número 1209, de 2 de abril de 2018, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 1º. Parágrafo único. Para efeitos do disposto nesse artigo, será aplicada a título de recomposição de perdas inflacionárias a variação no período dos últimos 12 meses do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, observados os limites legais. Artigo 2º. Nos termos da Lei Municipal número 1209, de 2 de abril de 2018, fica concedido a partir do dia 1º de julho de 2021 o percentual de 4,52%, a título de concessão da revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos e do subsídio dos agentes políticos do Poder Executivo, segundo variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA. Parágrafo único. O disposto nesse artigo aplica-se igualmente ao servidor inativo e aos pensionistas. Artigo 3º. Aplica-se excepcionalmente o disposto no artigo anterior a título de concessão da revisão geral anual do piso salarial mínimo dos professores da rede pública municipal de ensino. Parágrafo único. O disposto nesse artigo não confere direito ao reajustamento, revisão, escalonamento, proporcional em cascata, às demais classes e ou níveis da carreira do magistério municipal. Artigo 4º. Revogam-se as disposições em contrário. Artigo 5º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito de Palmeiras de Goiás, Estado de Goiás, aos 12 dias do mês de julho de 2021. Justificativa. Senhora Presidente, senhores vereadores, o presente projeto de lei objetiva introduzir nova redação ao parágrafo único do artigo 1º da Lei Municipal número 1209, de 2 de abril de 2018, para atender ao comando previsto no artigo 2º da INTCM, número 013/2020, com nova redação dada INTCM número 00007/2021, bem como também conceder a revisão geral anual no percentual de 4,52% da remuneração dos servidores públicos e do subsídio dos agentes políticos, a partir de dia 1º de julho de 2021. Nunca demais lembrar que o inciso 10 do artigo 37 da Constituição Federal assegura a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos e do subsídio dos agentes políticos, sempre na mesma data e sem distinção de índices. No caso, no inciso 8 do artigo 8º da Lei Complementar número 173, de 27 de maio de 2020, não suspendeu o direito à revisão geral anual, mas apenas determinou que tal medida não fosse efetivada em percentual superior à variação da inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, frisando quanto à necessidade de se preservar o poder aquisitivo dos salários dos servidores e dos agentes políticos, nos moldes prescritos pelo inciso 4 do caput do artigo 7º da Constituição. Em razão do TCM, publicou a introdução normativa número 00007/2021, técnica administrativa extraordinária, na qual promoveu alteração no artigo 2º da INTCM-GO na forma seguinte. Artigo 1º. O caput do artigo 2º da INTCM-GO número 03/2020 passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 2º. Caso seja adotada a medida prevista no inciso 8 do artigo 8º da LC número 173/2020, aplicando-se a revisão geral e anual assegurada pelo inciso 10 do artigo 37 da Constituição Federal, na qual o subsídio de agente político está incluído, essa deverá ser feita com base em índice estabelecido por lei municipal e deverá estar limitada ao Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA. Assim, o projeto de lei em comento concede a revisão geral anual, observando o regramento expedido pelo TCM, em especial na IN número 03/2020, com nova redação dada pela IN número 00007/2021.
No caso de forma excepcional, o Poder Executivo Municipal também está concedendo percentual de 4,52%, a título de concessão da revisão geral anual do piso salarial, mínimo dos professores da rede pública municipal de ensino. Ressalta-se que a alteração, revisão do piso salarial dos professores é regulada pela Lei Federal número 11.738, de 16 de julho de 2008. Todavia, o governo federal não vem reajustando o piso do magistério. Assim, a extensão da revisão geral anual dos professores objetiva preservar o poder aquisitivo dos mesmos. Estado presente o projeto de lei revestido do interesse público devidamente justificado, estamos encaminhando o mesmo para a Câmara Municipal de Palmeiras de Goiás para apreciação e deliberação dos nobres vereadores. Atenciosamente, Wander Vitor Alves, prefeito. Já tendo a Comissão de Justiça e Redação analisado o projeto de lei número 021 de 2021, por ter sido este encaminhado a esta casa em caráter de urgência, passamos agora à leitura do parecer. Parecer da Comissão de Justiça e Redação em face ao projeto de lei número 021 de 2021, de autoria do Poder Executivo Municipal, que introduz alteração na Lei Municipal número 1209, de 2 de abril de 2018, e fixa o percentual a título de revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos municipais e do subsídio dos agentes políticos e da outras providências. Relatório. Versam os autos sobre o projeto de lei número 021, de 12 de julho de 2021, de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal, o qual introduz alterações na Lei Municipal número 1209, de 2 de abril de 2018, e fixa o percentual a título de revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos municipais e dos subsídios dos agentes políticos e da outras providências. A proposição tem por objetivo regulamentar a revisão geral anual a quem tem direito os servidores públicos e agentes políticos, conforme assegura o artigo 37, inciso 10 da Constituição Federal, objetivando promover a reposição de perdas financeiras provocadas pela desvalorização da moeda, decorrente de efeitos inflacionários relativos ao período de 1 ano. Os artigos 1º e 2º do projeto prevêem a aludida revisão no percentual de 4,52%, equivalente ao Índice Nacional de Preços ao Consumidor, IPCA, apurado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, na remuneração dos servidores públicos ativos, inativos e pensionistas e no subsídio dos agentes políticos do Poder Executivo. Ademais, o artigo 3º do projeto, excepcionalmente, prevê a referida revisão no percentual idêntico no piso salarial mínimo dos professores da rede pública municipal de ensino. Assim, a Comissão de Justiça e Redação, por seus membros infracinados e na forma instituída no parágrafo 1º do artigo 42 do Regimento Interno da Casa, manifesta o seguinte. Em primeiro lugar, entende-se que a matéria constante do incluso projeto de lei insere-se no âmbito da competência municipal, de iniciativa privativa do Poder Executivo Municipal, conforme previsto na linha A, inciso 24, no artigo 9º e nos artigos 41 e 105, todos os dispositivos da Lei Orgânica Municipal. Desta feita, impera observar que a revisão geral anual é direito assegurado constitucionalmente pelo artigo 37, inciso 10. Observa-se que não se trata de mera vantagem concedida aos servidores públicos, mas de direito constitucionalmente assegurado e regulamentado por norma municipal. É importante distinguirmos a revisão geral anual do reajuste. A revisão geral anual se difere do reajuste porquanto ela se destina apenas a recompor as perdas financeiras da moeda frente à inflação, sem promover incremento remuneratório. A revisão geral anual constitui-se em aumento nominal do valor da remuneração ou subsídio, enquanto o reajuste afigura-se aumento real. Ademais, verifica-se ainda que a Lei Complementar número 173, de 27 de maio de 2020, ao estabelecer as medidas restritivas, vedou apenas a adoção de medida que implica reajuste de despesa obrigatória acima da variação da inflação, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, observada a preservação do poder aquisitivo referida ao inciso 4 do caput do artigo 7º da Constituição Federal. Nota-se que o legislador não suspendeu o direito à revisão geral anual, apenas determinou que tal medida não fosse efetiva
em percentual superior à variação da inflação, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, frisando a necessidade de preservação do poder aquisitivo dos salários dos servidores e agentes públicos, nos moldes prescritos pelo inciso 4 do caput do artigo 7º da Constituição. Outro sim importante ainda, analisar o entendimento exposto na resolução em consulta número 00031 de 2010, anexada a este processo, na qual o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás, TCM-GO, resolve que o município não se encontra obrigado a promover de forma retroativa a revisão geral anual da remuneração de seus servidores, descabendo a indenização aos prejudicados, conforme o entendimento do Supremo Tribunal Federal por eventuais perdas e danos. No supramencionado recurso extraordinário, há o entendimento de que o chefe do Poder Executivo deve levar em conta outros fatores, como a responsabilidade fiscal e prever limites prudenciais de gastos com o pessoal. Apontou ainda que o direito à revisão geral está condicionado pelas circunstâncias concretas de cada período, exigindo um debate democrático com participação de servidores públicos da sociedade e dos poderes políticos. Desta feita, consta também anexado a este processo parecer técnico contábil demonstrado o impacto orçamentário e financeiro gerado pela folha de pagamentos de servidores municipais, ficando clara a previsão de aumento de despesas e estimativa sobre acréscimo na folha de pagamento. Válido observar, ainda que constam anexados a este processo as instruções normativas número 03 de 2020 e número 007 de 2021. Ambas orientam os municípios goianos sobre a fixação de subsídios dos agentes políticos municipais para a legislatura de 2021 e 2024, sob a vigência da Lei Complementar Federal número 173 de 2020, estabelecendo que a revisão geral e anual deve ser concedida com base no índice inflacionário apurado pelo IPCA e deve, portanto, estar totalmente alinhado aos propósitos da lei referida. Posto isto, entende-se que não há óbices constitucionais ou legais à aprovação do projeto de lei em análise, na forma em que foi apresentado à Casa, sendo também oportuno e conveniente. Ademais, não se divisa nenhum impedimento legal ao sucesso do presente feito nessa Câmara Municipal, razão pela qual manifestamos favoráveis à aprovação da proposição. É o relatório, Sala das Comissões, Palmeiras de Goiás, 19 de julho de 2021, vereador João Vitor Passos Amorim, presidente, vereador João Batista Machado, relator, vereador Amaury Vieira Marques, membro. Em discussão, o parecer da comissão. Questão de ordem, Sim, sim, vereador. o meu parecer é contra esse projeto, porque uma vez que afere o funcionário público, é lesado, porque tinha de pagar esse Deus de janeiro, a lei é clara, fala várias vezes que tinha que ser pago Deus de janeiro. Aí por que o prefeito tem que tomar a decisão de não pagar? Isso é muito triste, tirar uns R$ 45 da boca de um servidor público que precisa comprar um leite para o pai, para a mãe que está doente, para o seu filho que está lá. Isso é vergonhoso, não querer pagar esse dinheiro para o funcionário público. Então, por isso que meu voto contra. E todos os projetos que tiver para lesar o funcionário público, eu sou contra, porque a prefeitura estão pagando aí, gente, 3.500 contas para ficar aí andando atrás de secretário à toa. Isso é vergonhoso. Por que não vai pagar o pessoal que trabalha dia e noite para a prefeitura os R$ 45? Muito obrigado, presidente. Em discussão, o parecer da comissão. Questão de ordem, presidente. Sim, vereador. Eu vou falar questão favorável a isso, pois está dando o reajuste para o servidor público e é um valor individual, pode ser pequeno, mas no montante é um valor grande para a prefeitura. Nós estamos vendo os trabalhos, as obras, tudo acontecendo, então o funcionário está sendo estimulado, pois temos parecer do Tribunal de Contas que deu esse reajuste, mas não obrigando, e a prefeitura está disposta a fazer isso. Em discussão, o parecer. Tá? Em votação. Os que não concordarem com o parecer, peçam questão de ordem. Questão de ordem, presidente. Sim, vereador. Só contra ou a favor. Enquanto isso, sim. você pode falar, tá? Eu sou contra, né? Embora
Ok, vereador. Só contra ou a favor. Nós estamos na votação. Obrigado. Contra. Continuando na votação. Então, por 8 votos a favor, 2 votos contra, não, 8 não, 7 votos a favor e 2 votos contra, aprovado o parecer da comissão. Encaminho o projeto de lei número 021 de 2021 à Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização para parecer em tempo regimental. Leitura do projeto de lei número 022 de 2021, de autoria do Poder Executivo Municipal, que disciplina os horários de funcionamento e o serviço de plantão de atendimento das farmácias e drogarias no município de Palmeiras de Goiás e dá outras providências. Ofício Gabinete número 976, 2021. Palmeiras de Goiás, 15 de julho de 2021. Excelentíssima Senhora Thaís Cardoso Lopes, presidente da Câmara Municipal de Palmeiras de Goiás. Assunto: encaminha projeto de lei e justificativa. Excelentíssima Senhora Presidente, ao cumprimentá-la respeitosamente, encaminho o projeto de lei que disciplina os horários de funcionamento e serviço de plantão de atendimento das farmácias e drogarias no município de Palmeiras de Goiás e dá outras providências, em substituição ao do mesmo teor que havia sido encaminhado a essa egrégia Casa de Leis no dia 12/7/2021. Salienta-se por oportuno que a alteração foi feita no artigo 1º. Sendo bastante para o momento, externamos nossos votos de estima e consideração, colocando-nos à inteira disposição para dirimir quaisquer dúvidas. Faço saber que a Câmara Municipal de Palmeiras de Goiás, Estado de Goiás, no uso das atribuições legais, aprovo e o prefeito municipal sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. As farmácias e drogarias funcionarão nos horários informados ao Conselho Regional da Farmácia do Estado de Goiás, conforme estabelece o Código de Ética Farmacêutica, Resolução número 596, de 21 de janeiro de 2014, Conselho Federal de Farmácia. Parágrafo único. As farmácias e drogarias deverão informar por escrito à Secretaria Municipal de Saúde e Vigilância Sanitária seus horários de funcionamento. Artigo 2º. As farmácias e drogarias que optarem por horários de funcionamento de 24 horas, inclusive aos domingos e feriados. Inciso 1º. Deverão apresentar requerimento junto à Secretaria Municipal de Saúde e Vigilância Sanitária. Inciso 2º. Deverão assinar termo de compromisso junto à Secretaria Municipal de Saúde e Vigilância Sanitária. Inciso 3º. Deverão afixar placa identificando o atendimento de 24 horas. Inciso 4º. Serão inclusos automaticamente no sistema de plantão a ser estabelecido pelo Poder Executivo e ou Secretaria Municipal de Saúde e Vigilância Sanitária. Parágrafo único. Os estabelecimentos enquadrados nos termos deste artigo deverão permanecer nessa condição pelo prazo mínimo de 1 ano. Artigo 3º. O sistema de plantão será cumprido preferencialmente pelas farmácias e drogarias de atendimento de 24 horas. Parágrafo 1º. Não havendo estabelecimentos que sejam de atendimento de 24 horas, todas as farmácias e drogarias farão parte do sistema de plantão. Parágrafo 2º. No mínimo, 2 farmácias e drogarias ficarão de plantão por semana, inclusive aos domingos e feriados, com funcionamento obrigatório de 24 horas por dia, com a permanência de plantonista dentro do estabelecimento. Tendo início aos sábados às 13 horas, encerramento às 13 horas do sábado seguinte. Parágrafo 3º. Havendo mais de uma farmácia e drogaria de atendimento de 24 horas, durante todos os dias da semana, será facultada às demais farmácias e drogarias o cumprimento do sistema de plantão. Parágrafo 4º. Havendo interesse de alguma farmácia e drogaria que não se enquadre no atendimento de 24 horas, em particular do sistema de plantão, o requerimento deverá ser apresentado junto à Secretaria Municipal de Saúde e Vigilância Sanitária. Parágrafo 5º. Os estabelecimentos inclusos no sistema de plantão, nos termos deste artigo, deverão permanecer nessa condição pelo prazo mínimo de 1 ano. Parágrafo 6º. A escala do sistema de plantão será feita pela Secretaria Municipal de Saúde e Vigilância Sanitária, juntamente com os proprietários das farmácias e drogarias inclusos no referido sistema. Parágrafo 7º. Após a elaboração da escala do sistema de plantão, os proprietários das farmácias e drogarias deverão assinar termo de ciência e compromisso
junto à Secretaria Municipal de Saúde e Vigilância Sanitária. Parágrafo 8º. A farmácia e drogaria que estiver de plantão deverá afixar placa identificando estar ela de plantão naquela semana. Parágrafo 9º. Todas as farmácias e drogarias deverão exibir um calendário ao cliente ou consumidor informando quais farmácias e drogarias que cumprirão escala de plantão naquela semana. Artigo 4º. O descumprimento dessa lei implicará o pagamento de multa no valor de um salário mínimo por infração cometida. Parágrafo 1º. O valor previsto no CAPT, inciso 1º, será reajustado anualmente pelo INPC. Inciso 2º. Será aplicado em dobro a cada reincidência. Inciso 3º, poderá ser majorado por ato normativo. Parágrafo 2º. Para os fins do inciso 2 do parágrafo 1º, considera-se reincidente o estabelecimento que cometer nova infração dentro do período de 24 meses do cometimento anterior, independentemente de quando ela se tornou definitiva na esfera administrativa. Parágrafo 3º. A multa será aplicada ao estabelecimento e solidariamente aos respectivos titulares constantes do estatuto ou contrato social. Parágrafo 4º. A ausência de regularidade societária não será óbvia a responsabilização prevista nessa lei, caso em que se aplicarão as normas previstas nos artigos 986 a 990 do Código Civil e demais disposições pertinentes. Inciso 5º. Parágrafo 5º. As multas serão destinadas ao Fundo Municipal de Saúde, instituído pela Lei Estadual nº 14.469, de 16 de julho de 2003, salvo disposição em sentido diverso prevista em ato normativo. Parágrafo 6º. Após o acometimento de 3 infrações, o estabelecimento infrator terá seu alvará de funcionamento cassado. Artigo 5º. A farmácia e drogaria que funcionar em horário de plantão que não seja o seu estará sujeita a apenas previstas no artigo anterior. Artigo 6º. Ficam revogadas. Inciso 1º. Lei nº 1174, de 22 de março de 2017. Inciso 2, Lei nº 668, de 24 de novembro de 2005. E, inciso 3, Lei nº 303, de 24 de março de 1992. Artigo 7º. Essa lei entra em vigor na data da sua publicação. Gabinete do Prefeito Municipal de Palmeiras de Goiás, Estado de Goiás, aos 12 dias do mês de julho de 2021, Vando Vitor Alves, Prefeito. Justificativa. Senhora Presidente, senhores vereadores, primeiramente, convém ressaltar que a fixação pelo município de Palmeiras de Goiás de horário para o funcionamento de farmácias não ofende o princípio da livre iniciativa, isonomia e livre concorrência, pois, consoante ao artigo 30, inciso 1º da CF, compete ao município legislar sobre assuntos de interesse local. A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a regulamentação do horário de funcionamento de farmácias e drogarias é de competência legislativa municipal. Assim, em atenção ao mencionado comando constitucional, a Lei Federal nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973, em seu artigo 56, determina as farmácias e drogarias que realizem plantões, devendo haver a regulamentação do sistema por norma baixadas pelos estados, Distrito Federal, territórios e municípios. Vejamos, artigo 56. As farmácias e drogarias são obrigadas a plantão pelo sistema de rodízio para atendimento interrupto à comunidade, consoante normas a serem baixadas pelos estados, Distrito Federal, territórios e municípios. Tal matéria também é objeto de enunciados das súmulas 419 e 645, ambos do Supremo Tribunal Federal, que trazem as seguintes redações. Súmula número 419. Os municípios têm competência para regular o horário do comércio local, desde que não infringam leis estaduais ou federais válidas. Súmula número 645. É competente o município para fixar o horário de funcionamento de estabelecimento comercial. Nessa esteira, o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás e o Superior Tribunal de Justiça, STJ, vem sedimentado a seguinte entendimento em verbis. O horário de funcionamento de estabelecimentos comerciais deve ser fixado por legislação municipal, consoante entendimento explicitado pelo Supremo Tribunal Federal através dos enunciados da súmula 419 e 645. Inciso 2º. Apelação cível provida. Destacou-se.
A matéria acerca de competência para legislar sobre o horário de funcionamento do comércio local encontra-se pacificada nos verbetes número 419 e 645 da súmula do Pretório Excelso, número 419. Os municípios têm competência para regulamentar o horário do comércio local, desde que não infringam leis estaduais e federais válidas, número 645. É competente o município para fixar o horário de funcionamento de estabelecimento comercial. Drogarias e farmácias. Fixação de horário de funcionamento. Competência do município. Alegação de direito de funcionar durante 24 horas. Matéria constitucional. Primeiro, inviável conhecimento do recurso especial quando as questões nele suscitadas têm natureza constitucional. Segundo, ainda que se pudesse afastar essa circunstância, a jurisprudência do STJ tem reconhecido a competência do município para regulamentar as atividades urbanas estritamente ligadas à vida da cidade e ao bem-estar de seus habitantes, inclusive fixar horário de funcionamento e plantões de farmácias e drogarias. Drogarias e farmácias, fixação de horário de funcionamento, competência do município, plantões. Lei número 5.991, de 73. Compete ao município legislar sobre assuntos de interesse local. CF, artigo 30, inciso 1º. Como é o caso de horário de funcionamento de farmácias e drogarias. Não fere a Lei 5.991 de 73, lei municipal que determina a proibição às farmácias e drogarias não escaladas de abrirem seus estabelecimentos no horário fixado para o plantão. É válido mencionar que o presente projeto de lei objetiva regulamentar atividades urbanas locais, que serão estritamente ligadas à vida e ao bem-estar de seus municípios. Portanto, consoante ao que o artigo 23, inciso 2º da Constituição Federal preceitua, a proposição revela matéria de competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, cuidar da saúde, visando sempre o equilíbrio do desenvolvimento e do bem-estar social local. Posto isto, solicitamos aos ilustres pares dessa casa o voto pela aprovação da referida matéria, sobretudo porque, de fato, é fundamental que as atividades urbanas locais ligadas à vida e ao bem-estar dos cidadãos sejam reguladas, de forma a garantir à população a disponibilidade e o acesso a tais estabelecimentos, ficando diante de todo o explanado evidenciado revelante interesse público. Wando Vitor Alves, prefeito. Já tendo a Comissão de Justiça e Redação analisado o projeto de lei número 022 de 2021 e por ter sido este encaminhado à Casa em caráter de urgência, passamos agora à leitura do parecer. Parecer da Comissão de Justiça e Redação em face ao projeto de lei número 022 de 2021, de autoria do Poder Executivo Municipal, que disciplina os horários de funcionamento e o serviço de plantão de atendimento das farmácias e drogarias no município de Palmeiras de Goiás e dá outras providências. Relatório. Versam os autos sobre o projeto de lei número 022, de 12 de julho de 2021, de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal, o qual disciplina os horários de funcionamento e serviço de plantão de atendimento das farmácias e drogarias no município de Palmeiras de Goiás. A proposição tem por objetivo regular atividades urbanas locais, mais especificadamente os horários de funcionamento e o serviço de plantão de atendimento das farmácias e drogarias instaladas no município de Palmeiras de Goiás, que estão estritamente ligadas à vida e o bem-estar dos municípios. Os artigos 1º e 2º do projeto prevêem que as farmácias e drogarias funcionarão nos horários por elas informados por escrito ao Conselho Regional de Farmácia do Estado de Goiás, conforme estabelece o Código de Ética Farmacêutica, resolução número 596, de 21 de fevereiro de 2014, devendo tais horários serem informados à Secretaria Municipal de Saúde e Vigilância Sanitária. O artigo 3º do projeto estabelece o sistema de plantão com pelo menos 2 farmácias à disposição 24 horas de toda a população. Assim, a Comissão de Justiça e Redação, por seus membros infraassinados e na forma instituída no parágrafo 1º do artigo 42 do Regimento Interno da Casa, manifesta o seguinte. Analisando a propositura em tela, a competência para legislar sobre proteção e defesa de saúde é concorrente da União, dos Estados e do Distrito Federal. Artigo 24, inciso 12 da Constituição Federal. E dos municípios. Artigo 30, inciso 2º da Constituição Federal.
Isso significa que cabe à União apenas o estabelecimento de normas gerais sobre o assunto, aos estados suplementar a legislação posta pela União e os municípios legislar sobre todos os assuntos de interesse local, artigo 30, inciso 1º da Constituição Federal. Ademais, ainda no que tange a competência, o artigo 23, inciso 2º da Constituição Federal, preceitua ser de competência comum da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios cuidar da saúde, visando sempre o equilíbrio do desenvolvimento e do bem-estar social local. Isso posto, conclui-se que a matéria da propositura em pauta está incerta na competência comum dos municípios, inciso 2º do artigo 23 da Constituição Federal, em relação à qual cabe à legislação municipal tratar de particularidades locais sem infringir normas gerais estabelecidas em âmbito nacional e estadual. A iniciativa não infringe norma geral, sendo adequada ao disposto no inciso 1º do artigo 30 da Constituição Federal, conforme já mencionado. Constata-se que, acerca da matéria analisada, já há norma geral expedida pela União, constante no artigo 56 da Lei Federal nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973. Nesse mesmo sentido, as súmulas número 419 e 645 do Supremo Tribunal Federal definem que os municípios têm competência para regular o horário do comércio local, desde que não infringam leis estaduais ou federais válidas. Portanto, conforme jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, compete ao município fixar o horário de funcionamento de farmácias e drogarias mediante a edição de lei local, já que se trata de matéria de interesse de ente municipal e que não implica em violação os princípios constitucionais da isonomia, da livre iniciativa, da livre concorrência e da defesa do consumidor. Registra-se que o artigo 9º da Lei Orgânica do Município, em seu inciso 1º, repete o disposto ao mencionado artigo 30, inciso 1º da Constituição Federal. Determina que compete ao município legislar sobre assuntos de interesse local. E ainda, o mesmo artigo da Lei Orgânica do Município, no inciso 2º, trouxe expressa a previsão de suplementação à legislação federal e estadual no que couber no inciso 20. A linha B estabelece que compete ao município fixar o horário de funcionamento de estabelecimentos industriais, comerciais e de serviços. Portanto, entende-se que não há óbices constitucionais ou legais à aprovação do projeto de lei em análise, na forma em que foi apresentado à Casa, sendo também oportuno e conveniente. Sendo assim, não se divisa nenhum impedimento local ao sucesso do presente feito nessa Câmara Municipal, razão pela qual manifestamos favoráveis à aprovação da proposição. É o relatório Sala das Comissões, Palmeiras de Goiás, 19 de julho de 2021, vereador João Vitor Passa Amorim, presidente, vereador João Batista Machado, relator, vereador Amaury Vieira Marques, membro. Em discussão, o parecer da comissão. Questão de ordem. Sim, vereador. Eu vou falar por que meu voto é contra. Porque nós temos uma lei municipal, eles tentaram forjar isso aí, ganharam no Tribunal de Justiça, não foi atendido pelo Executivo, os 20 e tantos farmacistas em Palmeiras não foi atendido por 3 ou 4 vereadores e 2 secretários. O Executivo mesmo não atendeu os farmacêuticos. Nenhum de nós vereadores, você participou, Murilo? Você participou, Marcos? Ninguém de nós participamos da reunião dos farmacêuticos. Por isso, ninguém sabe o que está votando aí, não. Então, meu voto vai ser contra por isso. E os farmacêuticos vão ter que ter 6 farmacêuticos para cumprir o horário de plantão 24 horas. Toda farmácia vão fechar aí as portas, porque não aguenta pagar um farmacêutico de 5 mil. Falando 3 multas. Procura quantas multas foi multada uma farmácia aí. Se foi pago uma, nenhuma multa foi pagada. Isso é vergonhoso. Agora vir aplicar multa em farmácia de 50 anos, que fica aí dia e noite trabalhando para a população. Eu era menino, tem farmacêutico até hoje para trabalhar para a população e agora faz isso com eles. E nós já temos as leis municipal e os pessoal das farmácias ganharam no tribunal. Então, eu não voto contra comerciante de Palmeiras de Goiás. Muito obrigado, presidente.
Em discussão, o parecer da comissão. Questão de ordem, presidente. Sim, vereador. Esta lei, ela veio de encontro ao anseio da população. A população tem pedido ao Poder Executivo, inclusive para vários vereadores também, para que pudesse ficar mais farmácias abertas por um período maior, devido à cidade já estar com a população acima de 25 mil habitantes. Então, houve-se essa necessidade para que pudesse dar essa liberdade de escolha para que todas as farmácias que poderão trabalhar no seu horário que possam determinar, ou seja, o dono da farmácia ele pode abrir às 7 horas, se ele quiser fechar às 4 horas da tarde, 5 horas, ele pode fechar o horário que ele quiser. Eu não acredito, quando o nobre colega vereador Macete disse que as farmácias pequenas vão fechar, vai fechar no horário que tiver de fechar, 6 horas da tarde, 7, 8, 9, porque elas estão funcionando desta forma aí, e isso não está acontecendo, porque eles têm os clientes deles, cada um tem seus clientes, e dizer também que é o seguinte, no mínimo, 2 farmácias ficarão de plantão. Às vezes, as pessoas entendem mal a lei e falam, agora não vai ter mais farmácia de plantão. Da mesma forma, vai ter 2 farmácias de plantão, com um detalhe, né? Antigamente, ficava só as farmácias de plantões aí, exclusiva, não poderia abrir outras farmácias naquele período que as 2 farmácias ficavam de plantão. Agora não. O Poder Executivo ele deu essa liberdade para que, se as outras farmácias quiserem abrir, elas poderão abrir. Elas não são obrigadas a abrir, mas também fica à disposição de cada uma delas. A escala do sistema de plantão será feita de forma democrática, da mesma forma, né, feita pela Secretaria Municipal da Saúde, Vigilância Sanitária, juntamente com os proprietários das farmácias. Eu fui até atendido por alguns farmacêuticos e um até me questionou, falando que às vezes não dá conta de fazer comparação de preço com farmácias maiores do que a dele, principalmente nos plantões. Eu falei, olha, meu amigo, você já está fazendo essa concorrência 12 horas por dia, das 7 da manhã até as 7 horas da noite. Você já está concorrendo com 20 farmácias aqui na nossa cidade. Então, no plantão, você vai concorrer com 1, 2, e concorrência não é só concorrência de preço, não. Tem concorrência no atendimento. Tudo isso manda. Eu não acredito que nenhuma farmácia irá fechar, não. Eu quero aqui agradecer ao prefeito por atender a população sem estar prejudicando, eu vejo desta forma, sem estar prejudicando os farmacêuticos aí, os donos das farmácias. Houve sim essa alteração, mas para que possa dar uma flexibilidade maior à população da nossa cidade, para que nós possamos ter mais farmácias abertas à noite, até 10 horas da noite, sábado, domingo, e para que isso possa continuar atendendo bem a nossa população. Obrigado, presidente. Em discussão, o parecer da comissão. Questão de ordem, presidente. Sim, vereador. Eu gostaria de dizer também que fui procurado por vários farmacêuticos e ficou realmente, igual disse o vereador Macete, de nós sentarmos e discutir, né, esse projeto. E, às vezes, até por uma falha minha, esse final de semana, eu não percebi que a votação seria hoje, porque esse final de semana eu estava fazendo um treinamento e foi até à noite. E eu fui ver hoje que tinha leitura e tinha votação. Então, me pegou meio de surpresa. O meu voto é contrário a esse projeto, até porque eu preciso conversar com todos e realmente ver, ouvir todos os comerciantes. Tem comerciantes aí igual o Macete disse, 50 anos aí, e a gente precisa, sim, conversar com esses comerciantes e para estar analisando e tomando uma decisão correta, né? Então, esse é meu posicionamento. Por correria mesmo, esse final de semana eu não tive como olhar e muito menos conversar com esses comerciantes. Então, deixo aqui meu relato e hoje estou votando contra esse projeto por esse motivo. Obrigado, presidente.
Em discussão, o parecer da comissão. Questão de ordem, presidente. Sim, vereador. Primeiramente, quando foi convocado a sessão extraordinária, ainda ficou uma semana ainda para a gente ver como que seria a reação dos farmacêuticos, nós vereadores, para a gente entender esse projeto de lei, a gente estudar esse projeto de lei, que foi colocado à disposição de todos nós vereadores na semana passada. Visto que eu tive algumas dúvidas, fui atrás da Secretaria Parlamentar, procurei a Prefeitura, e onde, visto nesse projeto de lei, todas as farmácias terão seu livre arbítrio. O que seria? Você vai abrir e vai fechar na hora que convém a você. Então, assim, se você, como foi dito pelo nobre vereador Macete, farmacêutico é muito caro, às vezes não, alguma farmácia pequena não irá conseguir atender esse plantão, essas 24 horas todos os dias, né, durante um ano, então fica à disposição a fechar no momento que quiser, que achar propício a isso. Eu acho que esse projeto de lei não está visando proporcionar a uma ou duas farmácias ou três, e sim a todas, porque cada uma vai ter o seu direito de fechar e abrir na hora que quiser, lógico, formando a Secretaria Municipal de Saúde e o Conselho das Farmácias. Então, assim, a gente tem que pensar também que na nossa população, que o Palmeiras está em constante desenvolvimento, né? A gente tem que ter essa livre concorrência para que nós, da população, também sejam atendidos. E os comerciantes também. Ninguém aqui é contra o comerciante, ninguém aqui é contra os donos das farmácias, mas a gente tem que ver que nossa Palmeiras de Goiás está crescendo e precisa se desenvolver e ser atualizado em certas questões. Então, sim, meu voto é favorável, sim, porque, para mim, esse projeto de lei está visando os dois lados, quanto a população, quanto os comerciantes. Obrigado. Em discussão, o parecer da comissão. Questão de ordem, presidente. Sim, vereador. Cumprimentar o presidente dessa casa, cumprimento todos os vereadores, cumprimentar os internautas. Presidente, eu venho aqui parabenizar o prefeito, porque o prefeito está vendo o anseio da população. Palmeiras hoje não é aquela Palmeiras de 10 anos atrás. Então, nós vimos que hoje, Palmeiras, temos diariamente mais de 5 mil trabalhadores trabalhando e todos nós necessitamos de farmácias. Então, o prefeito, quero parabenizar ele, não está tirando o direito de o farmacêutico trabalhar. Sim, está dando oportunidade para aquele farmacêutico, aquela farmácia que quer trabalhar. Então, eu sou a favor, eu cumprimento os farmacêuticos que estão aí, cumprimentando eles, eu falo para eles, olha, nós não estamos tirando o direito de vocês, nós estamos dando o direito de trabalhar. Então, eu acho muito certo, eu sou a favor, meu voto é a favor, e quero parabenizar o prefeito novamente, parabenizo por atitude dele, e parabenizo os vereadores que votarem a favor, peço os nobres colegas que votarem a favor, parabenizando eles, que não estamos tirando o direito do farmacêutico trabalhar. Sim, estamos dando direito a ele a trabalhar. Muito obrigado, presidente. Em discussão, o parecer da comissão. Em votação. Os que concordarem com o parecer, permaneçam como estão. Os que não concordarem, peça questão de ordem e manifeste apenas com a palavra contrário ao parecer. Contrário ao parecer. Sou contrário ao parecer também. Por 7 votos a favor e 2 votos contra, aprovado o parecer da comissão. Encaminho o projeto de lei número 022 de 2021 à Comissão de Educação, Cultura, Saúde e Assistência Social para parecer em tempo regimental, tendo em vista que esse projeto de lei foi encaminhado à Casa em caráter de urgência. Leitura do projeto de lei número 023 de 2021, de autoria do Poder Executivo Municipal, que autoriza o Poder Executivo Municipal a realizar despesa que especifica e dá outras providências. Presidente, peço dispensa da leitura do projeto, que seja só justificativa pela extensão do projeto.
Em votação, o pedido de dispensa do secretário João Vitor, uma vez que todos os vereadores têm cópia do projeto de lei, e quem concordar permaneça como está. Aprovado. Justificativa. Senhora Presidente, senhores vereadores, o presente projeto de lei objetiva obter da Câmara Municipal de Palmeiras de Goiás autorização para que o Poder Executivo Municipal possa realizar despesa pública com fornecimento de moradia ao delegado titular da Delegacia de Polícia Civil de Palmeiras de Goiás. No caso, a referida autorização se faz necessário para que a Prefeitura possa oferecer ao delegado de polícia local moradia enquanto o mesmo estiver atuando em Palmeiras de Goiás. Registra-se que na realização da referida despesa deverá ser observado necessariamente as normas de que tratam a Lei nº 8.666 de 1993 e na Lei nº 14.133 de 2021. Assim, faz necessário inserir a despesa na LDO em vigor, bem como também abrir no orçamento fiscal em vigor crédito adicional de natureza especial, contendo a respectiva dotação orçamentária e o valor necessário ao pagamento da despesa. Estado o presente projeto de lei revestido do interesse público devidamente justificado e considerando a urgência do mesmo, estamos encaminhando o mesmo para a Câmara Municipal de Palmeiras de Goiás para apreciação e deliberação dos novos vereadores. Atenciosamente, Wander Vitor Alves, prefeito. Já tendo a Comissão de Justiça e Redação analisado o projeto de lei número 023 de 2021 e por ter sido este encaminhado à Casa em caráter de urgência, passamos agora à leitura do parecer. Relatório. Versam os autos sobre Parecer da Comissão de Justiça e Redação em face ao projeto de lei número 023 de 2021, de autoria do Poder Executivo Municipal, que autoriza o Poder Executivo Municipal realizar despesa que especifica e dá outras providências. Relatório. Versam os autos sobre o projeto de lei número 023 de 12 de julho de 2021, de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal, o qual autoriza o Poder Executivo Municipal a realizar despesa que especifica e dá outras providências. A proposição tem por objetivo autorizar despesa pública com fornecimento de moradia ao delegado titular da Delegacia de Polícia Civil de Palmeiras de Goiás. Assim, a Comissão de Justiça e Redação, por seus membros infraassinados, na forma instituída no parágrafo 1º do artigo 42 do Regimento Interno da Casa, manifesta o seguinte. A Lei Orgânica do município, em seu artigo 14, inciso 8, diz que a Câmara Municipal, com a sanção do prefeito, cabe legislar a respeito de todas as matérias da competência municipal e, especialmente, sobre a alienação e concessão de bens imóveis. Por sua vez, o artigo 127 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Palmeiras de Goiás prevê que é competência exclusiva do Executivo Municipal a organização administrativa do município. Ademais, a alocação de que trata o presente projeto de lei será feita nos termos da legislação vigente sobre a matéria. Portanto, entende-se que não há óbices constitucionais ou legais à aprovação do projeto de lei em análise, na forma em que foi apresentado à Casa, sendo assim oportuno e conveniente. Sendo assim, não se divisa nenhum impedimento legal ao sucesso do presente feito na Câmara Municipal, razão pela qual manifestamos favoráveis à aprovação da proposição. É o relatório, Sala das Comissões, Palmeiras de Goiás, 19 de julho de 2021, vereador João Vitor Passos Amorim, presidente, vereador João Batista Machado, relator, vereador Amaury Vieira Marques, membro. Em discussão, o parecer da comissão. Então, de ordem, presidente. Sim, vereador. Só para parabenizar o prefeito Wander Vitor por esse projeto. Foi uma solicitação minha numa sessão que fizemos aqui na Câmara, né? O delegado, doutor Matheus, me procurou e pediu que eu levasse ele até o executivo para estar colocando esse projeto em votação. E hoje está sendo colocado aqui, igual eu disse na sessão, no dia que eu fui pedir, né, esse projeto. É complicado o delegado morar numa delegacia, né? Como se diz, lá está trabalhando 24 horas, porque lá toda hora à noite
O povo pensa que funciona 24 horas e começa a tocar a campainha e acaba que o delegado não descansa. Então, esse projeto é muito bem-vindo e peço o voto de todos os novos colegas nesse projeto para tá vendo um lugar, um novo local para o delegado. Não falo para o delegado, só o delegado que está, mas para os outros que forem vir para Palmeiras, ter um local para descansar. Muito obrigado, agradeço a oportunidade. Em discussão, o parecer da comissão. Questão de ordem, presidente. Sim, vereador. Parabenizar o executivo por ter assumido esse compromisso. Já conversei com o delegado também, isso, a gente sabe dos problemas que isso vem acarretando com a grande troca, né, de profissionais dessa área, não fixam em Palmeiras, e o Murilo já apresentou isso, acho que vai ser um grande ganho para a população, pois vai incentivar o profissional a ficar no município, dando mais segurança para nós. Obrigado, presidente. Em discussão, o parecer da comissão. Questão de ordem, presidente. Sim, vereador. Só parabenizar também o Poder Executivo, mais essa atitude aí. Às vezes, algumas pessoas poderiam questionar por que não comprar uma casa, né, uma residência. Mas, na verdade, às vezes a residência que serve para um não serve para outro, né? Então, dando assim essa liberdade de aluguel aí, então fica bom, porque aí cada um pode escolher a sua casa que quer morar, e uma casa bem localizada, e uma casa com conforto que, na verdade, todo delegado de Polícia Civil merece. Então, parabenizo aqui mais uma vez o Poder Executivo por essa iniciativa. Obrigado, presidente. Em discussão, o parecer da comissão. Questão de ordem, né? Sim, vereador. Quero só parabenizar também ao Executivo e parabenizar o vereador Murilo, que eu estava com ele quando conversamos também, igual o Diego e outros devem ter conversado com o delegado, do Flávio, e que vai ser de grande importância para o município, igual o Diego disse, e o Murilo, não só para esse, mas para outros que vierem aqui, né, ter sua acomodação do modo digno e, com isso, com certeza, melhorar mais ainda a segurança na cidade. Boa noite. Em discussão, o parecer da comissão. Em votação. Os que concordarem com o parecer, permaneçam como estão. Aprovado. Encaminho o projeto de lei número 023 de 2021 à Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização para parecer em tempo regimental. Leitura do projeto de lei número 024 de 2021, de autoria do Poder Executivo Municipal, que dispõe sobre a contratação de pessoal por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público nos termos do artigo 37, inciso 9 da Constituição Federal e do artigo 92, 10 da Constituição do Estado de Goiás e da outras providências. Presidente, pela extensão do projeto, são mais de 12 páginas e vai ficar muito extenso. Peço para os vereadores aí que seja lida apenas a justificativa, tendo em vista que todos os vereadores também receberam a cópia desse projeto de lei, para que seja estudado. Em votação, o pedido de dispensa da leitura do projeto número 024 de 2021, solicitado pelo segundo secretário, vereador João Vitor. Os que concordarem com a dispensa, permaneçam como estão. Aprovado, vereador. Justificativa. Senhora Presidente, senhores vereadores, senhora vereadora. O presente projeto de lei tem por objetivo obter do Poder Legislativo local autorização para que o Poder Executivo Municipal possa, com fundamento no artigo 37, inciso 9 da Constituição Federal e no artigo 92, inciso 10 da Constituição do Estado de Goiás, realizar a contratação de pessoal por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, ou seja, para atendimento daqueles casos que, se não forem atendidos, comprometem as exigências do serviço público municipal, visando a prestação e o atendimento contínuo nos casos de serviços relacionados aos setores de educação, cultura, assistência social, saúde, meio ambiente e gestão de resíduos sólidos, esporte e lazer,
limpeza pública, transportes e obras públicas, e outras áreas. No caso, insta esclarecer que o Tribunal de Contas do Município, TCM, editou a Resolução Normativa número 007 de 2005, onde estabeleceu orientações aos municípios goianos para a elaboração da lei que disponha sobre a contratação de pessoal por tempo determinado, para atender à necessidade de excepcional interesse público nos termos do artigo 37, inciso 9 da Constituição Federal. Assim, estando o presente projeto de lei revestido do interesse público devidamente justificado, encaminho o mesmo para apreciação e deliberação dos ilustres vereadores nos termos regimentais. Atenciosamente, Vando Vitor Alves, prefeito. Já tendo a Comissão de Justiça e Redação analisado o projeto de lei número 024 de 2021 e por ter sido este encaminhado à Casa em caráter de urgência, passamos agora à leitura do parecer da comissão. Relatório. Parecer da Comissão de Justiça e Redação em face ao projeto de lei número 024 de 2021, de autoria do Poder Executivo Municipal, que dispõe sobre a contratação de pessoal por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público nos termos do artigo 37, inciso 9 da Constituição Federal e do artigo 92, 10 da Constituição do Estado de Goiás e da outras providências. Relatório. Versam os autos sobre o projeto de lei número 024, de 12 de julho de 2021, de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal, o qual dispõe sobre a contratação do pessoal por tempo determinado, para atender à necessidade temporária de interesse público nos termos do artigo 37, inciso 9 da Constituição Federal e do artigo 92, inciso 10 da Constituição do Estado de Goiás e da outras providências. A proposição tem por objetivo realizar a contratação de pessoal por tempo determinado para atender às demandas do serviço público municipal relacionadas aos setores da educação, cultura, assistência social, saúde, meio ambiente e gestão de resíduos sólidos, esporte e lazer, limpeza pública, transportes, obras públicas e outros. Assim, a Comissão de Justiça e Redação, por seus membros infraassinados e na forma instituída no parágrafo 1º do artigo 42 do Regimento Interno da Casa, manifesta o seguinte: a proposição encontra seu fundamento no inciso 9 do artigo 37 da Carta Magna, que prevê a contratação por tempo determinado da administração pública, para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público na conformidade da lei. Por sua vez, a Constituição Goiana, no artigo 92, inciso 10, também remete para o plano legal a definição dos casos de contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público. Ademais, é imperioso destacar que se trata competência privativa do chefe do Poder Executivo iniciar o processo legislativo que diz respeito ao provimento de cargos e funções públicas municipais, conforme se vê na combinação dos incisos 2 e 6 do artigo 77 da Constituição Federal. Conforme esclarecido no ofício mensagem, a iniciativa advém do Poder Executivo Municipal, que fundamentou a proposta na necessidade de prestação e atendimento contínuo de diversos serviços públicos, visando atender melhor a demanda e as situações excepcionais no âmbito do Poder Executivo. Um exemplo disso é o artigo 2º do diploma, que amplia as hipóteses de contratação temporária, trazendo prazos de contratação e prorrogação específicos para cada caso. É exemplo do que já ocorre nas contratações em âmbito federal, conforme previsão na Lei Federal nº 8.745, de 9 de dezembro de 1993. Destaque-se, por fim, o conteúdo do artigo 3º da minuta, que condiciona a contratação temporária mediante prévia edição de decreto pelo chefe do Poder Executivo, o qual conterá a relação das funções temporárias e as respectivas vagas, as atribuições, os requisitos, a carga horária e o vencimento, em observância ao princípio da publicidade. Analisando o presente projeto de lei, verifica-se que se encontra em consonância com os ditames constitucionais e legais aplicáveis à espécie, especialmente no que se refere à iniciativa do governador do Estado para a matéria. Desta feita, manifesta-se essa relatoria pela constitucionalidade e juridicidade da propositura em pauta, sendo também oportuno e conveniente. Assim, não se divisa nenhum impedimento legal ao sucesso do presente feito nessa Câmara Municipal, razão pelo qual manifestamos favoráveis à aprovação da proposição. É o relatório, Sala das Comissões, Palmeiras de Goiás, 19 de julho de 2021,
vereador João Vitor Passa Morim, presidente, vereador João Batista Machado, relator, vereador Amaury Vieira Marques, membro. Em discussão, o parecer da comissão. Em votação. Os que concordarem com o parecer, permaneçam como estão. Aprovado. Encaminho o projeto de lei número 024 de 2021 à Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização para parecer em tempo regimental. Não havendo mais matérias constantes da convocação desta sessão, passamos ao grande expediente, no qual nele deva ser tratado apenas matérias anteriormente deliberadas. Questão de ordem, presidente. Sim, vereador. Em relação ao projeto de lei sobre o reajuste salarial dos servidores, eu votei contra, mas na oportunidade não justifiquei. Gostaria aqui de deixar claro para todos os servidores que eu não sou contra o reajuste a partir de julho, né? Na verdade, o anseio, o desejo que, pelo menos da minha parte, fosse que esse pagamento fosse feito de forma retroativa, embora a prefeitura não seja obrigada, mas eu sou favorável de pagar o retroativo, né? Então, infelizmente, os servidores não vão receber dessa forma, e é só para justificar mesmo, presidente. Obrigado. Continuando no grande expediente. Questão de ordem, presidente. Sim, vereador. Também quero justificar aqui que eu sou contra não pagar o retroativo. Pagar só esse 6 meses para frente. Porque nós temos a lei que manda pagar e o prefeito não cumpre a lei. Presidente, eu quero só botar um áudio aqui da senhora, que só falou na sessão passada, sobre essa matéria. Também, assim, de conhecimento por parte dos 4 vereadores que apresentaram a emenda, o projeto ele foi retirado da casa e não da pauta. Eu quero mostrar porque a gente tem que ter documento, né, presidente? O projeto foi retirado da pauta, não da casa. Está aqui, ó, o projeto da pauta, a pauta inteirinha, que era para nós ter votado e lido, ele foi retirado da pauta, não da casa. Então, eu gostaria só mais de falar desse projeto de lei, presidente, porque isso afere o servidor público. E é muito ruim quando tira 1 centavo do bolso do servidor público. Eu não sou a favor de tirar um cruzeiro, porque alguém que está trabalhando, nós sabemos que não precisa de salário, mas quem ganha um salário mínimo, eu sou a favor de pagar o retroativo, porque isso é muito ruim tirar do servidor público, nem que seja 50 centavos. Mas é deles, é direito deles e é lei. Então, tinha de cumprir a lei. Portanto, a Câmara pagou o retroativo, né? E os funcionários da Câmara estão satisfeitos por ter recebido o retroativo. Agora, é muito ruim nós ver o cidadão palmeirense que trabalha para a prefeitura não receber seu retroativo. Muito obrigado, presidente. Continuando no grande expediente. Questão de ordem, presidente. Sim, vereador. Boa noite a todos. Sobre essa questão aí da defasagem aí sobre a inflação dos salários dos funcionários, hoje eu votei a favor pelo que nós conversamos e falamos na reunião lá no auditório da Câmara. Na verdade, eu estou de acordo a pagar de julho para frente, mas o que nós conversamos entre nós, vereadores, de fazermos uma indicação para o Executivo ver com bons olhos esse pagamento retroativo, que em agosto nós voltamos a falar sobre esse assunto, para não atrasar mais um pouco. Mas eu sou de acordo também, igual nós colocamos a emenda na sessão passada, eu, o Macete, o Marquinhos e o Murilo, sobre o Executivo rever essa questão dos 6 meses que vão ficar para trás, né? Que é de lei, mas por o período da pandemia ela foi ausentada, né? Perante a lei federal,
onde as prefeituras tinham um amparo até chegar a essa nova normativa do TCM. Então, que em agosto a gente volte a conversar sobre esse retroativo dos funcionários, né, que realmente necessitam. Até porque nós voltamos hoje, né, a questão de novos cargos que vai acabar onerando os cofres públicos também, mesmo que seja por tempo determinado, mas vai onerar. Então, não tem um porquê também de, em agosto, a gente estar revendo a situação, igual nós todos que estavam presentes nos dias e os que não estavam, por um motivo de força maior, né, que nós possamos rever essa questão aí para que o executivo possa pagar o retroativo. Sobre a questão das farmácias, eu acho assim, a cidade está crescendo. Eu acho que a forma que foi feita, eu dei uma lida agora à tarde e perguntei aquela hora, eu acho que deveria ter mais, como se diz, diálogo entre o executivo e os farmacêuticos e nós, vereadores. Mas eu acho que, da forma que ficou, amanhã os farmacêuticos verão que não ficou ruim. Não ficou ruim. Eu acho que a cidade está crescendo e realmente necessita de se modernizar nesse sentido comercial também. Então, é isso que eu queria falar, né, no dia de hoje. E boa noite a todos. Continuando no grande expediente. Questão de ordem, presidente. Sim, vereador. Gostaria também de falar para todos em relação a esse aumento, né, de 4,5 para todos os funcionários. Ficou bem acordado, bem conversado naquela reunião que fizemos na Câmara Municipal, junto com algumas pessoas representando funcionário, a ITEGO estava presente, e ficou acordado de nós fazer uma indicação do retroativo. E a Vossa Excelência, presidente, ficou de fazer essa indicação. E nós, vereadores, não tivemos nenhuma conversa em relação a essa indicação. Então, votei a favor hoje, foi muito bem colocado pelo vereador Max. Votei a favor hoje porque a gente sabe que os funcionários precisam desse reajuste, né? E a gente sabe também das dificuldades da prefeitura, está tendo vários investimentos na cidade, né? Fazendo muitas obras. Então, mas nada impede também da gente estar discutindo esse projeto mais para frente, né? A gente sabe que o novo presidente viu com os próprios olhos na reunião, como foi dito pela uma funcionária, uma merendeira lá, e ela, no dia, me emocionou pelo discurso dela, que ela ganhava lá um salário mínimo e tem que fazer outras atividades para aumentar o salário dela, para ela conseguir, né, dar de comer para a família dela. Então, aquilo me marcou muito. Então, eu peço que essa indicação, como não foi acordado de fazer, mas não sei por qual motivo, Vossa Excelência não apresentou essa indicação, foi acordado para fazer com os 11 vereadores iriam assinar. O João Vitor estava na reunião também, ele concordou também em fazer essa indicação. O vereador Marquinho estava na reunião, o vereador Max, o vereador Joãozinho, o vereador Amauri. Se algum outro que eu não falei, pode me corrigir. Então, ficou acordado para a gente rever esse reajuste, porque a gente sabe que o pouquinho é muito para várias pessoas. Então, vamos discutir isso aí. Na hora, às vezes não consegue pagar agora em agosto, setembro, outubro, mas às vezes no final do ano consegue, né? De acordo com os planos do executivo, né? Que a gente sabe também que o prefeito tem a boa vontade também de pagar. Isso é um desejo não só nosso, mas de todos. Então, a gente, com diálogo, como se diz, colocando isso à frente, a gente pode sim pagar esse retroativo. Não precisa ser agora.
Eu acho que pagando... Tempo, vereador. Já... É isso, né? Minhas palavras são essas e agradeço a oportunidade. Obrigado. Continuando no grande expediente. Questão de ordem, presidente. Sim, vereador. Primeiro, eu gostaria de deixar bem claro aqui que eu, como vereador, não sou contra o pagamento do retroativo desde janeiro, visto que o acorde do TCM liberando as prefeituras a pagar a revisão salarial foi em 4 de maio. A gente tendo em vista isto, nós mandamos um ofício à mesa diretora para a prefeitura que a Câmara iria pagar o retroativo e a revisão salarial dos servidores da Câmara para que a prefeitura também fizesse isso. Quando a gente fez isso, a prefeitura entrou em contato com a gente, eu como presidente da comissão da CCJ, pedi uma reunião junto com o prefeito, né, onde a prefeitura mandou o secretário de administração e finanças, né, o Delfonso e o Cássio, onde lá eles levaram os documentos mostrando que a prefeitura não havia feito o planejamento de pagar esse retroativo, né, de pagar a inflação, que é direito do servidor de todos os anos. Mas, como é um ano atípico, o ano que 2020 também não foi pago, por conta dessa lei 173 federal, né, que a gente sabe que ela existe, a prefeitura não era obrigada. Visto que a prefeitura colocou os professores também, né, nessa revisão salarial, e hora nenhuma nós, vereadores, falamos, ou, como se diz, a gente omitiu o fato da retroatividade. Visto como o vereador Murilo disse em reunião, nós iremos sim fazer essa indicação, onde os 11 vereadores irão assinar, ou quem deseja assinar. O vereador Murilo, eu perguntei à secretária, né, à secretaria, mas me disseram que a indicação em extraordinária não pode. Mas em agosto, a primeira sessão em agosto, estará lá a nossa indicação. E eu, como presidente, eu fui atrás dessas reuniões. Como foi dito pelo vereador Macete, o projeto foi retirado pela prefeitura. Eu fui na secretaria pegar os papéis, né, como segundo secretário, vim fazer a leitura, e onde eu deparei com a funcionária pública lá, retirando o projeto, onde eu liguei para cada vereador que tinha feito a emenda, e liguei para cada um de vocês, e ainda segurei ela lá em um pouco, todos os vereadores são prova disso. E, assim, nós, vereadores, estamos aqui para defender a população e o servidor público. Então, a gente está aqui, vai correr atrás do retroativo, mas hoje a gente está falando de 6 meses, né, de julho a dezembro, mas não quer dizer que nós, vereadores, não iremos buscar o retroativo para vocês. Como disse o Murilo, a servidora disse a realidade dela, mexeu com todo mundo, mas foi uma reunião onde estava a Sintego, os vereadores, representantes da classe, onde foi visto que chegamos a esse ponto. A gente tem que ver o lado da prefeitura, mas também dos servidores públicos. Então, o vereador João Vitor, a gente foi a favor desse projeto, desses próximos 6 meses, mas iremos brigar desses últimos 6 meses. Então, é isso, presidente. Obrigado. Continuando no grande expediente. Então, de ordem, presidente. Sim, vereador. Gostaria de falar, primeiramente, a respeito dos servidores. Acredito eu que não tem nenhum vereador que não gostaria que eles recebessem esses retroativos aí. Claro que todos nós gostaríamos, a gente sabe que a faixa salarial de muitos aí é baixa, né? A gente sabe disso. E eles são mais do que merecedores desse aumento. Mas a questão não é essa. A questão é que, quando o TCM se manifestou a respeito do pagamento, que foi em maio, que nós, a mesa diretora, nós solicitamos ao Poder Executivo para que pudesse pagar, não havia esse planejamento, porque, na verdade, não tinha a necessidade de pagar, assim como não existe a obrigatoriedade de pagar, nós sabemos disso. Se o prefeito, se o Poder Executivo tiver o dinheiro, ele pode pagar, mas como já foi mostrado para nós, né, o cronograma que a prefeitura não consegue pagar esse retroativo aí, que gira em torno de R$1.260.000. Por que a Câmara está pagando? Já foi dito aqui pela excelentíssima presidente dessa casa que nós temos um saldo, nós não fizemos saldo para pagar retroativo da Câmara, dos servidores da Câmara, porque nós também não sabíamos que isso ia acontecer. Nós fizemos um saldo pela boa gestão e para que nós possamos ajudar o Poder Executivo no final do ano, em alguma situação
que a cidade possa estar precisando. Por isso que nós fizemos esse saldo. Quanto à retirada do projeto, que foi dito aí pelo novo vereador, que tirou da pauta, na verdade é o seguinte: quando o Poder Executivo retira o projeto da Câmara, automaticamente esse projeto já é retirado da pauta. Porque se o Poder Executivo retirou o projeto da Câmara, qual é a necessidade de fazer leitura de um projeto que não existe mais? Então, não existe essa possibilidade, vereador, viu? Eu sei que você está mostrando aí a folha, mas não existe. O senhor pode passar a saber que não existe essa possibilidade. E gostaria de falar também o seguinte: eu não sou contra nenhum comerciante, nenhum dono de farmácia. Porque se eu for levar para o lado aí, igual o nobre vereador falou, eu não sou contra comerciante, eu sou contra farmacêutico. Eu não sou contra também, não. Mas se eu for levar por esse lado aí, eu poderia falar que quem votou, então, votou contra a população da nossa cidade. Porque quem está querendo que as farmácias fiquem abertas à noite, 24 horas, não sou eu, vereador, não. É a população da nossa cidade. Então, nós não podemos levar por esse lado de falar que quem é contra, quem é a favor de dono de farmácia aqui. Eu sou a favor da população, sim, mas também não sou contra o comerciante, o dono da farmácia, não. Isso aí foi um pedido da população e a gente sabe muito bem disso aí. Eu gostaria de agradecer aí, presidente. Muito obrigado. Continuando no grande expediente. Não havendo mais nenhum vereador inscrito, encerro o grande expediente. Eu quero agradecer a todos os novos vereadores pela disponibilidade, tendo em vista que estamos em recesso parlamentar, conforme Constituição Federal, Lei Orgânica e Regimento Interno da Casa. E na terça-feira, assim que eu comuniquei a todos que teremos a convocação extraordinária, todos não mediram esforços e estamos aqui hoje debatendo, discutindo e aprovando matérias de suma importância e realmente de caráter de urgência que afeta diretamente e indiretamente toda a população de Palmeiras de Goiás. Deixar justificado a falta da vereadora Renata, que encontra com seu esposo ainda em hospital, mas tivemos aí uma feliz notícia que ele tem se recuperado e que em breve, até mesmo talvez esta semana, ele possa estar recebendo alta. Então, ficamos contentes e alegres, né, por esse momento em que a Renata, o Lucas e toda a família irá ter essa alegria, né, da alta. Agradecer aos servidores que aqui estão nos assessorando, Marcelo, doutora Tassiana, Rebeca, que tem nos dado respaldo nessa sessão extraordinária. Dizer que foram 4 projetos de suma importância, sim, e 2 deles polêmicos. Em relação ao projeto da revisão geral anual, eu acho que já ficou muito bem dito em reuniões anteriores e sessões anteriores, que o anseio de todos nós, e dos servidores e também do Sintego, é o pagamento do retroativo, mas como o Poder Executivo demonstrou e, né, nos informou que não tem essa condição, estamos aqui hoje votando para que o servidor não continue ainda sendo prejudicado, que a nossa aprovação desse projeto nesse momento já lhes garante o direito de, a partir deste mês de julho, na folha desse mês de julho, eles já receberão o salário com valor reajustado. E sobre a indicação, novo vereador, lembro muito bem, todos ali que estavam presentes na reunião lembram, porém, o regimento interno dessa casa, ele é bem claro em que sessões extraordinárias só podem ser as matérias convocadas pelo prefeito, ou se não fosse o caso, pela mesa diretora, que só pode ser deliberadas as matérias dos projetos de lei de convocação. Por isso, indicação não pode entrar em sessão extraordinária. Este é o motivo de não ter sido apresentada. Mas em agosto voltamos às nossas sessões ordinárias e assim irá ocorrer conforme combinado. Uma vez que combinado, é combinado. Dizer ao vereador Macete que, mais uma vez, o senhor, né, deseja me contradizer em algo que não é contraditório. Realmente, eu disse na sessão e continuo afirmando que o projeto ele foi retirado da casa
e automaticamente retirado da casa, ele é retirado da pauta. Tendo em vista que eu, enquanto presidente, já tinha publicado a ordem do dia e o projeto estava na pauta, porque eu publico a pauta, como determina o regimento interno, com 24 horas de antecedência. Então, quando eu publiquei a pauta, o projeto ele estava na casa e estava tudo andando dentro dos conformes. Porém, no dia da sessão em que seria votado, o projeto ele foi retirado da casa pelo Poder Executivo. Então, vereador, se o senhor não quiser entender isso, me desculpe, é muita ignorância da sua parte querer dizer que o projeto foi retirado da pauta e não da casa. Repito, a partir do momento que o projeto é retirado da casa, automaticamente ele é retirado da pauta. Compreendido? Sobre o projeto de lei em que hoje debatido das farmácias, um projeto de lei também polêmico, em que nós, enquanto legisladores, né, devemos sim exercer as nossas funções, seja nos momentos fáceis, nos momentos difíceis, nos momentos em que estamos tomando decisões em que afetam vidas de pessoas, conforme dito aqui que teve uma reunião junto com o Poder Executivo, Poder Legislativo e junto com alguns comerciantes representando a classe, foi dito, inclusive pela minha pessoa, que nós preocupamos sim com a iniciativa privada, preocupamos sim com o comércio local, com as pessoas que aqui investem, com as pessoas que sustentam as suas famílias através dos comércios. Nossa preocupação é imensa em relação a todos esses comerciantes. E o projeto de lei que ele está sendo nos apresentado, e hoje já votado na Comissão de Justiça e Redação, ele dá o respaldo para os comerciantes e também atende a população. Ele está um projeto equilibrado, em que cada comerciante ele terá o seu livre-arbítrio de trabalhar conforme as suas condições. E hoje nós sabemos aqui que os farmacêuticos, eles possuem as suas clientelas, são comerciantes que eles se investem, que eles se dedicam, a maioria dos comércios formados por familiares. Então, eu creio que o projeto de lei, em breve, os comerciantes, eles perceberão, como até dito aqui mesmo pelo vereador Max, que eles verão que esse projeto de lei irá suprir as necessidades deles, serão também benéficos para os comerciantes. O projeto de lei está bem aberto, ele está dando todas as opções, inclusive permanecendo com a escala de plantão. Então, eu acho que isso que foi muito bem analisado, estudado pela Comissão de Justiça e Redação, já estudado pela Comissão de Finanças, é um projeto em que ele traz, sim, um equilíbrio e que vem atender o anseio do povo, que principalmente agora, no momento de pandemia, necessitam muito de farmácias. E eu acredito que vários outros vereadores foram cobrados da situação de chegar numa farmácia e a farmácia está fechada. Então, é uma evolução e devemos evoluir devemos evoluir juntos. Então, assim, decisão difícil, mas é o que vem de encontro, ao que a nossa cidade hoje está cobrando de nós, vereadores. Então, eu vejo que será um problema resolvido, que vem se arrastando por algum tempo, e que agora essa lei, ela sendo aprovada e logo sancionada pelo prefeito, as pessoas de Palmeiras de Goiás, visitantes, não ficarão desassistidos com farmácias ou drogarias aqui da nossa cidade. Mas eu declaro encerrado a presente sessão, e a nossa próxima sessão extraordinária será amanhã, de forma virtual, às 19 horas.